Significativa do que está ao seu redor nesse momento foi transportado em algum momento por rodas, provavelmente rodas de caminhão, já que a gente é um país que tem um transporte majoritariamente rodoviário. É assim por aqui, é assim em alguns outros países do mundo, e em mais de 100 nações são vendidos caminhões da Scania, que não nasceu no século passado, mas nasceu no século retrasado. Em 1891, a companhia originalmente nasceu como uma fábrica de vagões ferroviários chamada Vabis, e em 1911 se fundiu com a montadora de bicicletas e veículos Scania, que foi fundada em 1900, criando a Scania Vabis. Em 1957, a companhia sueca chegou em solo brasileiro, onde já produziu mais de 500 mil caminhões. Em 1969, uniu-se à Saab para formar a Saab Scania, voltando a ser uma empresa independente, e em 95, antes de ser adquirida pelo grupo Volkswagen. Atualmente, a empresa entrega aproximadamente 100 mil caminhões. Posso fazer daqui? Ou fazer do começo? Atualmente, a companhia entrega aproximadamente 100 mil caminhões por ano e tem um faturamento de mais de 20 bilhões de dólares. Hoje eu falo com um dos líderes dessa gigante do setor automotivo, Christopher Podgorski, que é o CEO da Scania para a América Latina desde 2017. Tudo bem, Christopher? Tudo bem, Eduardo? Muito obrigado pela oportunidade e uma saudação aos amigos da Isto é Dinheiro. Muito obrigado e muito obrigado pela sua agenda e pelo seu tempo em falar conosco. E para a gente começar o papo aqui, falar de um tema que acho que está na pauta de vocês, está na pauta de vários outros do setor automotivo, que é um pouco da eletrificação, né? A gente já fala bastante de carro elétrico, mas acho que um assunto que as pessoas ouvem menos é a eletrificação dos veículos pesados. Às vezes porque não é algo que tem tantos clientes finais, não está para o grande varejo e para o grande público, e é algo que às vezes para algumas pessoas pode parecer inusual, né? Você ter um veículo tão pesado eletrificado. O quanto está de prioridade na pauta de vocês a eletrificação e quanto vocês estão investindo? Como é que vocês estão olhando para a eletrificação de frota de caminhões no Brasil e na América Latina, que é para onde você responde aí? Sim. Bom, a eletrificação é sempre um tema que atrai o grande público, mas se você me permitir, eu acho que o que nós temos que focar é na descarbonização do setor de transportes. Isso já é uma jornada que perdura pelo menos 10 anos no mundo Scania, onde, conjugado ao Acordo Climático de Paris, a gente entendeu que era parte do problema, mas tínhamos que ser parte da solução. E então, desde então, toda a nossa estratégia de negócio está aderente a um propósito de, em inglês, Drive the Shift Towards Sustainable Transport. Mas, ultimamente, é exatamente isso, encontrar tecnologias e fontes energéticas limpas, renováveis, de modo a descarbonizar paulatinamente o setor de transportes. Então, a eletrificação é uma das tecnologias. Globalmente, nós já estamos na terceira geração dos caminhões elétricos pesados. Como você disse, nós temos muita história, né? Toda a história foi calcada em cima de uma matriz energética fóssil, que era o óleo diesel, e ao longo do tempo a gente tem aberto novas possibilidades com biocombustíveis, com a eletrificação, testando células de combustível, células de hidrogênio. Enfim, nós temos soluções em todas as tecnologias. Naturalmente, a introdução é feita quando as outras variáveis também se complementam, né? Porque eu tenho o caminhão, posso disponibilizá-lo agora, amanhã. Mas para ele operar com a mesma eficiência, produtividade, custos competitivos, né? Com business case saudável, você precisa também das outras variantes, que são a infraestrutura de carregamento, e com isso toda a rede elétrica que vai prover a um veículo que tem a bordo 600 volts e no mínimo 400 ou 500 quilowatts de energia instalada. Para se dar uma dimensão, no segmento de pesados, mesmo em continentes que começaram antes, né, que adereçaram essas variáveis, como China, Europa Ocidental e, quem sabe, Estados Unidos, agora mais limitado à Califórnia, talvez, nesse ano passado,
a venda de veículos comerciais pesados não superou 1% do total comercializado. Então, biocombustíveis supera esse número, eu não tenho o número de cabeça na Europa, mas a gente pode falar mais de Brasil. E a China tem avançado de maneira mais acelerada, adereçando essas pendências de infraestrutura de uma maneira estatal, coordenada, focada. Então, a jornada de descarbonização da China, que começou assim do nada para a situação que está hoje, tem sido um avanço bastante rápido e importante. Mas a tecnologia não é problema. Terceira geração, eficiente, funciona bem. Eu já estou produzindo chassis de ônibus elétricos aqui em São Bernardo do Campo. E à medida que negócios potenciais se concretizem com alguns players importantes, nós também vamos passar a produzir os caminhões elétricos no Brasil. Mas é uma jornada que a gente já sabia desde lá atrás, com vários estudos que foram feitos, que os primeiros países a serem eletrificados são aqueles que eu mencionei, né, países e continentes, todos no hemisfério norte. E no hemisfério sul, incluindo economias emergentes, ou como você quiser classificar, isso viria mais ou menos uns 5 anos depois, né? Desenvolve a tecnologia, o aprendizado, as melhores maneiras de criar-se a infraestrutura, se criam políticas públicas, se criam instrumentos para financiar essa construção dessa nova estrutura de transporte, que afinal tem que competir com uma que já tem 120 anos, desde a criação da Standard Oil pela família Rockefeller. Então, o carbono é um inimigo difícil de abater. E o tema não é mais tecnologia. A tecnologia é dominante, é provada. Não estamos falando de protótipos, estamos falando de produtos disponíveis comercialmente e com escala industrial, com toda a confiabilidade. O que nós precisamos agora é ampliar também as especificações para adereçar todas as necessidades de transporte, que para um que não milita no meio, você olha um caminhão Scania, ele é um caminhão Scania, mas ele pode ter uma especificação, uma configuração, número de eixos, potência, tipo de caixa de câmbio, etc., que adereça com mais eficiência energética uma de 36 diferentes aplicações. Exemplo um caminhão de carga frigorificada é uma coisa, graneleiro é outra, chassi rígido é outra, cavalo mecânico é uma outra solução. E essa mesma variedade, esse número de variantes, a gente também precisa disponibilizar para a eletrificação. Mas como a eletrificação, todos os estudos apontam, e os números hoje apontam, começa mais em zonas conurbadas, tanto de passageiro como de carga, com veículos mais leves, e paulatinamente eles vão se tornando com maior capacidade, mas por enquanto as grandes aplicações são o que a gente chama de distribuição regional, de um centro logístico, vamos dizer, em Vinhedo, região de Vinhedo, abastecendo a grande São Paulo. No entanto, a gente verifica, especificamente vendo o mapa Brasil, continente Brasil, vários países dentro de um Brasil, existem 2 eixos, Rio-São Paulo, São Paulo-Campinas, ou um pouco aquela região, onde a grande maioria dos data centers estão se instalando ou já estão instalados. Então, existe abundância na disponibilização de energia elétrica e infraestrutura. E neste momento que estamos conversando, eu posso dizer que já existe um corredor eletrificado nesses 2 eixos, né? E que concentra nesses 2 eixos um terço da economia brasileira, né, do PIB. Perfeito. E eu queria perguntar só em termos de share, quanto você falou que aqui no Hemisfério Sul a gente deve demorar mais para eletrificar do que lá fora. No caso dos veículos pesados, né, que é o que vocês atuam,
existe uma previsão de vocês da indústria de, poxa, em quantos anos a gente vai ter uma frota mais eletrificada, pelo menos, ou majoritariamente eletrificada? Nós já realizamos vários estudos, onde normalmente nós somos os provedores dos dados, mas estudos da Bain & Company ou mais recentes da Boston Consulting Group apontam que no futuro, e eu estou falando 2040, nós vamos ter a oportunidade de ter uma matriz de transporte carbono neutro. E isso vai vir com uma conjugação de várias tecnologias e soluções. Não existe uma bala de prata, né? Não vai ser só a eletrificação. Mas estudos apontam que, não estou falando da frota legada, mas a frota daqui até 2040 comercializada, a frota circulante, a fotografia daquele momento, provavelmente, to be seen, 40% das soluções serão com combustíveis renováveis, né? Biocombustíveis preferencialmente, e 40% de soluções eletrificadas, né? E as outras são provavelmente células de hidrogênio. Então, esse 40-40-20 é uma fotografia do que a gente pode imaginar ter em escala industrial, em utilização operacional plena, com eficiência, descarbonizado até o final da década de 40, ou o final de 30. Né? Perfeito. Essa é a visão. E ainda sobre esse tema, eu me recordo que eu estava no segundo semestre do ano passado, eu estava no evento da Bloomberg e estava a presidente da Petrobras lá. E ela, obviamente, fornece combustíveis e tudo mais. Sim. E tinham questionado um pouco ela sobre elétrico, sobre como é que ela via o setor. E ela falava que eles entendiam como algo promissor, mas tinha um porém de ela dar uma declaração que ela falou, poxa, o Brasil ainda é um país que anda sobre rodas, no sentido que, poxa, o transporte aqui ainda é majoritariamente rodoviário e Sim. o caminhão ainda é muito importante para trazer as coisas, né? É a principal matriz aí para transportar as coisas do brasileiro, seja de qual ramo for. E no sentido de que, ela falou isso no sentido de que não acreditava em a gente ter uma eletrificação igual a gente tem, sei lá, na Noruega, justamente por conta de a gente ter esse caráter aqui da mobilidade. Na sua visão, é mais ou menos isso, de como você já falou, né? Não vai ter uma bala de prata. A gente deve ter o híbrido plug-in deve ter mais destaque, o setor, não só dos caminhões, né, mas todo mundo deve desenhar um leque maior de soluções justamente por conta de o mercado brasileiro ser diferente? Sim, eu acho que bem colocado. Eu só acrescentaria que a gente fala de Brasil, mas nós temos vários Brasis, né? Eu citei uma região e 2 eixos que abrangem as grandes metrópoles da região sul-sudeste. E aí você tem todo o transporte mais próximos à costa, né? Essas são as primeiras oportunidades que nós temos de descarbonização. Agora, é importante a gente citar que, diferentemente do automóvel, veículo de passeio, a decisão por uma tecnologia A, B ou C, ou a decisão por uma marca A, B ou C, ou qualquer solução, vem primordialmente não pela cor, pelo cheiro, pelo design. É uma ferramenta de trabalho, é um bem de capital que tem que dar retorno sobre o investimento, né? Então, quando eu disse que a solução diesel hoje é um inimigo duro de abater, porque já passaram-se décadas de ganho de eficiência energética. E um exemplo, um caminhão comercializado hoje versus um caminhão comercializado proximamente, 2011, a redução das emissões é da ordem de 92%. Então, assim, é uma mudança extraordinária. E esses 92% são em cima de emissões locais, que são os particulados. Você não vê mais um caminhão com aqueles rolos de fumaça, os novos, e hidrocarbonetos, no caso, e os óxidos de nitrogênio, que ninguém vê porque é invisível, mas ele tem um teor potencialmente cancerígeno. Então, a redução foi de 92% sem mudar a matriz energética. Tá? Então, a Petrobras, evidentemente, como grande fornecedor da matriz fóssil, ela entende que já houve
grandes avanços e grandes ganhos, né? E a engenharia tem provado isso. No entanto, isso não adereça, a não ser a redução no consumo de combustível, não adereça o tema do carbono, do CO2, ou do CO, no caso. Então, existe já um ganho de eficiência sem mudar a matriz energética, com pura engenharia, né? O exemplo que eu dou de 2018 até agora, 2026, em 8 anos, o mesmo Scania, né? Scania versus Scania, teve uma redução do consumo de combustível de 20%. Você transporta mais com menos e você contamina, você contribui menos na pegada de carbono, certo? Então, isso já é um avanço. A outra é o uso da digitalização, que cada veículo Scania é conectado, gera dados que você pode utilizar para melhorar a eficiência operacional. Aí, sem mudar a matriz energética, só com tecnologia embarcada ou o uso dos dados gerados por cada caminhão, você consegue transportar muito mais com menos, se comparado a uma década atrás. E aí, se você quiser ir todo o caminho, aí sim você tem que mudar a matriz energética, portanto, a tecnologia. Mas o que mais avança hoje no Brasil, fruto do legado, da força do agronegócio, tem sido os biocombustíveis. Eu posso versar sobre isso se você quiser. Perfeito. Antes de a gente falar sobre isso, eu queria lhe perguntar sobre a questão da aceitação no mercado. Também você já falou mais ou menos a expectativa, né, de que até o final da década de 30 a gente deve ver descarbonização. Queria lhe perguntar duas coisas. Sobre viabilidade econômica, porque acho que boa parte da equação de a gente ver os elétricos crescerem também tem a ver com a viabilidade econômica. Se hoje, com as variáveis que a gente tem hoje, os elétricos são bem viáveis, é uma conta que se paga, digamos assim, tanto para a indústria quanto para as transportadoras, que é quem compra. E como que é, digamos assim, lidar com o mercado, assim, se é um mercado que tem boa aceitação, você sente que a indústria precisa fazer muito esforço para ter adesão, se falta política pública, como é que vocês enxergam isso? Sim. Em realidade, é que muda o balanço entre CAPEX e OPEX. Se você compra um veículo diesel hoje, você vai pagar um X e você vai ter um custo de manutenção Y. Se você compra um elétrico, você vai pagar 2,5x, mas você vai reduzir substancialmente os seus custos operacionais, tanto no custo da energia, o quilowatt-hora, como da manutenção. Tem menos peças móveis. Então, é uma equação que muda dependendo do tamanho da sua carteira. Se você puder investir 2,5 vezes mais do que um equivalente a diesel, você vai ter um retorno ao longo do tempo, né? Desde que você tenha tudo. Primeiro, você tenha acesso à carga, que você tenha a carga contratada, o seu serviço de transporte seja contratado por alguém que reconheça o valor de ser uma operação descarbonizada, né? Você vai ter um ciclo de vida, o TCO, Total Cost of Ownership and Operation, vai ser menor ao longo do tempo. E existe um momento onde as curvas se cruzam, né? Mas você precisa ter toda a infraestrutura. E eu, hoje, afirmo que só nesses 2 eixos, em alguns trechos litorâneos, você vai ter a infraestrutura para fazer eletrificação pesada. Você fala carregadores, essas coisas. Exato. E o que vem atrás, a distribuição, que não está preparada, né? Então, um exemplo já aconteceu em garagens de ônibus na Zona Leste, com 50 ônibus carregando ao mesmo tempo, derrubou a energia da região. Zona Leste aqui de São Paulo. Sim. Então, existe toda uma cadeia que tem que... diferentes stakeholders que, afortunadamente, hoje, mais do que nunca, têm conversado junto, porque todos entendem como uma oportunidade de negócio futura, mas cada um tem que fazer a sua parte, né? A nossa parte, nos últimos 8 anos, tem sido um ciclo de investimento de 6 bilhões de reais, né? E o último ciclo que nós anunciamos o ano passado, 25, até o final de 28, 2 bilhões, que contempla principalmente investimento para a industrialização de veículos eletrificados pesados, começando com ônibus
e ao longo do tempo, no momento certo e em vários steps, nós pretendemos também disponibilizar os equipamentos pesados de carga. É o que eu ia perguntar, esses 2 bi vai para infraestrutura também, para solucionar uma parte desse gargalo do... Da eletrificação, ou melhor, da parte de carregamento, tem um investimento adequado em conhecimento, posso até ofertar como uma solução turnkey, vou ter que fazer investimentos nos carregadores. A nossa rede de concessionárias, que soma mais de 200 unidades, todas serão também dotadas dessa infraestrutura. Então, sim, uma parte é para solucionar esse hiato que existe hoje no mercado. E sobre o Brasil, de um modo geral, dá para dizer que a gente está na vanguarda disso? Como você que cuida de América Latina de modo geral, o Brasil está mais avançado do que os seus pares em transição energética? E globalmente falando, a gente está numa posição boa também? Em termos de América do Sul, acho que o Brasil está muito bem posicionado porque definiu o que eu acho que é mais importante, a regra do jogo, né? Então, existem políticas públicas hoje já definidas e oficializadas como combustível do futuro. Existe o programa Mover, de inovação e desenvolvimento tecnológico, que permite que a gente tenha um direcionamento, né? Porque as coisas não podem mudar. A indústria e um sistema de transportes precisa ter previsibilidade. Então, essas regras estão bastante claras hoje no Brasil. Outros países é difícil comparar, né? A Argentina está num momento de transformação e não tratou desses temas de descarbonização com o mesmo afinco, com a mesma... por impossibilidades próprias. Hoje, daqui para frente, eu não sei, porque a Argentina parece que vem num bom caminho no aspecto econômico-financeiro. O Chile sempre foi um mercado totalmente aberto, então ela não desenvolve nada localmente, mas ela importa tudo do primeiro mundo. Mas também tem que fazer sentido e tem que ter infraestrutura. Então, pra você ter uma ideia, hoje, no Chile, são mais de 30 marcas atuantes, porque não existe nenhuma barreira alfandegária. Então, lá é o único país onde você vai encontrar os veículos chineses, os veículos norte-americanos, todas as marcas europeias. Então, é um belo laboratório para competição, é o mercado chileno, onde a gente tem uma participação importante, sempre nos top 3, com 15%, 16% de share. E o Peru também, um outro caminho, também com nenhuma barreira alfandegária, mas para você ter uma ideia, 50% do mercado total do Peru foram veículos chineses já. Então, a sobrecapacidade que os chineses têm na sua indústria, eles estão buscando oportunidades para entrar. No Brasil, eles são bem-vindos quando quiserem, mas eles têm que seguir as mesmas regras que nós seguimos ao longo de quase 70 anos, né? Investindo localmente, criando tecnologia localmente, gerando postos de trabalho, gerando valor, coletando impostos. A gente não pode, de uma hora para outra, abrir e todos os investimentos que eu fiz, né? Então, a regra do jogo tem que ser a mesma para todo mundo. E, nesse sentido, a gente não tem nenhum temor na competição. Perfeito. Já a gente vai falar mais sobre esse tema. Antes disso, fechando aqui o tema de elétricos, mas falando um pouco sobre até o gancho da sua última pergunta, que você falou do Mover. No começo desse ano, no começo desse mês, também teve o Move, né? O Move que é do governo federal, que é um programa que foi anunciado de crédito ali para compra de caminhões. Só me engano, são 10 bi, que são de linhas de crédito com juros mais baratos, tanto para caminhoneiros autônomos, tem uma fatia ali para transportadoras e tudo mais. E eu ia perguntar como vocês da indústria enxergam isso, se era algo que vocês já demandavam bastante tempo, se supre alguma demanda reprimida, como é que vocês olham para esse lançamento? Com muito bons olhos, porque se nós compararmos os volumes de vendas, comercialização de 2024 para 2025, houve uma queda de 11% no mercado como um todo de caminhões, mas houve uma queda de mais de 20% no segmento que nós atuamos, que é o pesado. E por quê?
Simplesmente não é porque falta demanda de carga, né? Geração de carga para transporte, não. O agronegócio continua batendo recordes de produção que tem que ser transportado. O transportador, de uma maneira em geral, está obrigado a fazer renovação para reduzir seus custos operacionais, para manter sua competitividade. Mas o tema é que as soluções de financiamento estão todas atreladas à Selic, é claro, e ficou quase inviável. Eu vou fazer um pequeno exemplo, uma analogia, onde até o programa Move Brasil, um transportador normal, médio, não um grande frutista, nem um autônomo, ele faria um programa Finame, ele pagaria entre 18% e 20% só no custo financeiro. Significa que num financiamento de 60 meses, o que acontece? Ele compra 5 caminhões, tem a receita daqueles 5 caminhões, mas na verdade ele está pagando 6, porque o sexto é só do juro. Só juro. Isso é quase inviável, você tem que ter um negócio muito eficiente, produtivo, azeitado, para conseguir fazer frente a esses custos. E isso começou a ficar bastante claro com a queda das vendas. Nossos clientes falaram, eu preciso de caminhão novo, mas simplesmente não fecha a conta. E conversando com o governo federal, várias reuniões, nós demonstramos que, ok, agora existe uma previsão possível de um ciclo de quedas da taxa de juros. O que a gente estava pleiteando, se possível, e acabou se tornando possível, era, ao invés de esperarmos esse ciclo acontecer, previsão de cair para 12% no final desse ano, em torno de 12%, por que a gente não cria instrumentos para que aquele que está esperando a baixa não compre agora? E com isso a gente mantém postos de trabalho, a gente mantém todo o supply chain da indústria em movimento, se geram mais impostos também, então é bom para o governo, é bom para todo mundo. E como haviam fundos dentro do BNDES que não estavam sendo utilizados, esse programa Move Brasil não está onerando o tesouro. Então, veio em muito boa hora, está destravando os negócios. Eu posso até compartilhar publicamente que, desde o momento que o programa foi criado, 16 de dezembro, mas regulamentado dia 8 de janeiro, então nós estamos falando aí de menos de 3 semanas, já gerou negócios para a gente com esse programa da ordem de 100 milhões de reais e 120 unidades. Então, ele aparentemente está demonstrando ser aquela cerejinha no bolo que destrava o mercado, e aí você, por si só, gera um movimento contínuo à medida que o Banco Central inicia o ciclo da queda de juros. Então, excelente programa. Perfeito. Eu queria perguntar justamente isso para o pessoal que nos assiste ter noção. Esses 100 milhões nessa janela de tempo mostra que estava reprimido, né? Que era algo que faltava. É um número substancial, digamos assim. É importante. Como eu mencionei antes, os fatores que alavancam o negócio estão lá, todos lá. A necessidade de renovação para baixar custo, o volume a ser transportado só crescendo, né? Existe a necessidade tanto de renovação como ampliação de frotas, né? Então, o PIB crescendo menos a previsão, mas ainda crescendo, e a gente sempre faz uma correlação entre o crescimento do PIB com o mercado de caminhões, é praticamente par e passo. O que fez a coisa ficar descompassada foi exatamente o custo financeiro para o financiamento desse bem de capital. Perfeito. E era isso mais ou menos que vocês do setor pediam. Então, quando vocês iam a Brasília conversar com os representantes do governo, vocês traziam que, poxa, Selic era o principal gargalo com folga. Exato. E foi encontrado, então, esse mecanismo que é uma antecipação, mas que não gera, vamos dizer, uma carga financeira adicional ao governo. Eu não vejo esse programa como um subsídio. Eu vejo ele como um incentivo para destravar um momento que estava todo mundo numa situação de wait and see. Agora a coisa
tem um potencial de ter um número normal, não vai criar nenhuma explosão de vendas. Uma boa parte vai ser uma antecipação, que seria comprada lá na frente, mas ele já vai fazer toda a indústria, né? Se a gente pensar começo, meio e fim, ela vai se destravar. Então vai ser bom para o país, bom para o segmento. Perfeito. E a gente ficou bastante tempo com o Selic a 15, né? Só agora a gente está falando em início do ciclo de cortes, né? Que a gente deve ver já nesse primeiro semestre de 26. Mas foi digamos assim, um detrator grande do setor de vocês no ano passado. Eu imagino tá com o Selic a 15. As quedas de vendas que você falou, em grande parte dá para a gente atribuir a juros mais altos? Eu acredito que sim, porque 2024 foi um excelente ano para a indústria, em particular para a Scania, foi o melhor ano da nossa história. No Brasil ou Latam? No Brasil. Latam, Os dois. os dois. Eu usei minha capacidade máxima de produção. Foi o que mais produziu, então. Até 2024, sempre falávamos que a nossa capacidade de produção era 30 mil veículos e 35 mil motores. Teórica, que a gente nunca tinha testado. Foi só em 2024 que nós realmente produzimos 30 mil veículos e 35 mil motores. E, a partir daí, os juros cresceram, né, no meados de 24, começou a ter aquele momento de ruptura, onde não faz sentido o business case para o transportador com a taxa naqueles níveis. Para esse negócio, para outros negócios, pode ser que esse não seja um fator impeditivo. Mas eu acho que 15% é um tremendo freio de mão para o desenvolvimento de uma economia. Entendo que era necessário para o controle de outros indicadores, mas espero que a gente entre num ciclo ordenado de decréscimo dos custos financeiros. Perfeito. E falando em macro também, o dólar também foi outro fator que a gente veio do ano passado aqui do final para o começo, né, de 24 para 25 a gente tinha um dólar acima de 6, era um cenário muito mais caótico que hoje, que está bem mais estável e está estável num patamar mais baixo, ali na casa de 5,50, 5,60. Hoje o quanto da cadeia de vocês é dolarizada, se vocês sofrem muito com o câmbio, vocês tomam algum tipo de medida para contornar quando tem período de maior volatilidade? Nosso modelo de negócio, como nós produzimos um produto global, nós somos inseridos no que a gente chama do Global Production System. Então, eu estou apto e certificado para exportar para 47 diferentes países, né? Por outro lado, também, uma boa parte do meu supply chain, uma parte é local e uma parte é importada, né? A maior parte é local, meus custos são em reais, né? Eu tenho o que a gente gosta de definir como mais ou menos um hedging natural entre importação e exportação de peças e componentes, e o que a gente produz para ficar no Brasil, o que a gente produz para a América Latina, que é em moeda forte, em dólar, exportação em dólar, ou o que a gente exporta para os outros 47 países que a gente chama de overseas. Então, agora estamos exportando para a Arábia Saudita, para Dubai, para o Oriente Médio, podemos exportar para Indonésia, Malásia, Singapura. Então, nós temos, pelo próprio modelo do negócio, pelo fato de termos um produto global, a gente pode decidir se nós vamos produzir aqui ou se vamos produzir nas plantas da Europa. E bem proximamente na novíssima planta nossa da China, né? Onde foi o maior investimento da história da Scania, inaugurada agora em outubro, e em franco ramp-up já de produção. Perfeito. Então, desses 30 mil veículos ano de São Bernardo, vocês exportam uma parte? Uma parte. Pode variar o mix, mas de um terço, de 33% a 40% é exportado para a América Latina e overseas. Mas o grande carro-chefe, uns 60%, segue sendo o Brasil. Há décadas tem sido, em volume, o maior mercado da Scania no mundo. Perfeito. E eu ia perguntar sobre o PIB, né? Mas você já falou que já respondeu em parte da minha pergunta, né? Que vocês estão muito conectados com o PIB. Eu acho que a gente trouxe Gerdau aqui também nos primeiros episódios e a gente falou, poxa, é uma empresa que representa muito o PIB brasileiro. Eu imagino que vocês sejam parecidos até por conta do agro também, né? Que puxa o PIB nas costas e vocês vendem muito produto pro agro, né?
Sim. Há pouco eu mencionei que nós temos 36 diferentes aplicações e quase o mesmo número de segmentos onde a gente atua. Então, é um basket, né? Então, o agronegócio é muito importante, mas mineração também é super importante. Quem puxou muitos negócios ultimamente é o e-commerce, né? com soluções diferenciadas. Para eles é melhor velocidade média do que capacidade de carga. A carga não é de alta densidade, é mais volumétrica, então nossa solução de transporte também é diferenciada para cada uma dessas aplicações. Então, é interessante ver que na maior parte dos segmentos não tem nenhum em grande crise. Então, a economia, de uma maneira em geral, não está sendo puxada por um único segmento ou uma indústria. Nós temos diversas iniciativas que demonstram visão futura saudável, né? Mas o agronegócio puxa bastante. E também puxa muito a descarbonização. Bom, se você me permitir um minutinho, nós focamos bastante nos biocombustíveis, né? Pra você ter uma ideia, no ano passado, nós comercializamos no Brasil 11.800 veículos. Foram 13 mil e poucos emplacados por causa do estoque que virou do ano anterior. Mas a produção foi próximo de 12 mil. E comercializamos desses 12 mil, não parece muito, mas uns 700, 800 foram veículos a gás, né, que fazem o mesmo trabalho do diesel, só que utilização do gás biometano. O que é o gás biometano? É resíduos orgânicos que se transformam em gás, que até ontem faziam flare na atmosfera, só contribuindo para destruir a camada de ozônio, né? Pouco a pouco se verifica que você tem competitividade, você tem custo, tem infraestrutura, tem o biocombustível. Não tem nenhum motivo para você continuar no diesel. Desde, claro, que quem contrata o serviço de transporte reconheça isso. E não precisa nem dar um frete mais alto, é só assim, preferência, volume. Você pode eventualmente carregar mais horas dentro de um embarcador. Então, a gente já começa a ver que a economia brasileira também está desenvolvendo outras coisas. Não existe uma grande cidade no Brasil que não esteja em vias de exploração nos seus aterros sanitários da coleta do gás, o refino, a purificação, a concentração de hidrocarbonetos para se transformar em biometano. Por quê? Era um resíduo. O próprio nome diz, resíduo. Não é um passivo ambiental, não me gera nenhuma receita. É um problema que eu tenho que resolver. E agora, tanto nos aterros como todas as atividades agrícolas e pecuárias, existe um resíduo. E todo mundo percebeu que com o mínimo CAPEX, também com incentivos das políticas públicas, você pode transformar esse resíduo, que é um passivo ambiental, num ativo energético verde e renovável. Então, pego o exemplo, as indústrias sucroalcooleiras ou sucroenergéticas, todas estão investindo nisso, e você com o mínimo CAPEX aumenta a sua receita no mínimo em 15%. Então é no-brainer. E isso está gerando também o quê? Transporte, investimento, geração de postos de trabalho, criação de valor. Então a economia, de uma maneira em geral, está saudável e a jornada de descarbonização tem sido um importante driver nisso também. O carro-chefe continua sendo diesel, mas agora nós estamos em 2026 e eu tenho para comigo que aquela proporcionalidade que eu lhe falei, o diesel vai ficar para a frota legada e o crescimento e renovação mais e mais vai usar soluções descarbonizadas, inclusive a eletrificação que tanto te encanta. Perfeito. E queria ele falar sobre para a gente falar um pouco de China, você tinha falado desse investimento, né? Fala um pouco mais, foi o maior investimento global, foi recente, como é que foi a decisão de colocar uma fábrica lá, né? Porque a gente sabe que a relação com China de muitos países às vezes é só de concorrência, não tem, às vezes só vende para lá, mas não tem fábrica própria. Como é que foi ter essa fábrica na China dentro que você pode dividir com a gente e como é que foi esse investimento que é super recente? Sim. Essa é uma discussão que eu participava quando eu vivia na Suécia, né?
Então foram pelo menos 6 ou 7 anos de estudos, de simulações, de visão estratégica, até se tomar uma decisão. E essa decisão foi tomada, vamos fazer uma continha, inauguramos em outubro do ano passado, 24, e foram 26 meses da decisão ao turnkey. Impressionante a velocidade chinesa. Quando eu falo 26 meses, era uma plantação de arroz que virou uma fábrica com não só a parte civil, mas todos os equipamentos instalados e operando em 26 meses. Surpreendeu até todos nós, assim. As demandas foram cumpridas com qualidade no processo fabril. E em outubro iniciamos, então, uma fábrica que tem o dobro da área que nós temos aqui em São Bernardo. São quantos metros quadrados? São 427 mil metros quadrados, lá é 800 mil. Nós temos uma capacidade para 30 mil. Quando feito o ramp-up, ela está capacitada para produzir 50 mil. E aí você tem que considerar também que nós trabalhamos 44 horas por semana. O chinês trabalha 60, normalmente, sem falar em hora extra. 10 horas por dia, incluindo o sábado. Nós trabalhamos 225 dias úteis por ano, eles trabalham 255, um mês a mais. Então, isso faz parte do cálculo da capacidade também. Mas a decisão mais importante é que a gente entendeu. Os chineses estão vindo. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? Então, a decisão de fazer o maior investimento da história da Scania num único projeto, 2,2 bilhões de euros, foi que justamente se a gente quer competir, se a gente quer estar a par e passo, a gente tem que combinar o melhor dos dois mundos, né? A engenharia, conhecimento, inovação, desenvolvimento tecnológico europeu e também o mesmo que acontece num powerhouse de pesquisa e desenvolvimento que é a China. E a gente vai aprender muito com eles, né? Da mesma maneira que nossa cultura também pode se complementar e ter uma solução vencedora. Vou dar um exemplo. Iniciamos, na China é diferente, não é quanto eu vou vender, ou quanto eu faço de projeção de venda. Nós somos uma enterprise 100% Scania, não temos o governo chinês como sócio, mas nós temos uma licença para produção que, neste ano de 2026, eu sou obrigado a produzir 10 mil veículos. Ninguém perguntou se eu vou vender esses 10 mil, mas produção tem que ser 10 mil. A boa notícia é que, desde a inauguração e a introdução do nosso portfólio de soluções de transporte, a demanda prevista é superior a esses 10 mil, até chegar no quinto ano a 50 mil. Né? No quarto ano tem que já estar com essa capacidade instalada. Então, bastante interessante, até agora é uma jornada de muito aprendizado. Nós também, como brasileiros, com muito orgulho, podemos dizer que mandamos 37 profissionais, 37 famílias que fizeram isso acontecer, aceitaram o desafio e foram instrumentais para que a gente conseguisse, então, num período de 26 meses, ter uma planta, quando eu falo semelhante à nossa, porque não é uma fábrica. Na realidade, é um polo industrial, onde você tem pesquisa e desenvolvimento, você tem procurement desenvolvendo todo o supply chain chinês, você tem logística e você tem 9 fábricas, desde a usinagem de um motor até a montagem final de uma cabina, enfim, produzindo um Scania de para-choque a para-choque. Você falou de 26 meses, só para o pessoal que acompanha a gente ter um pouco de ideia, são 26 meses, né? O quão surpreendente é do tipo, se fosse em outro lugar no mundo, seria o dobro disso? Ou como mais demoraria? No mínimo, mais 50% do tempo, e isso com project management em cima do laço. Né? A gente pega exemplos, né? Agora nós estamos expandindo o nosso centro logístico de peças de reposição em Vinhedo. Sempre acontecem coisas, choveu demais, teve sempre tem alguma coisa que tem alguma coisa que
promove, depois você faz planos de recuperação e tal, mas nos surpreendeu a qualidade e, sobretudo, a velocidade com que os projetos são executados lá. A gente trouxe acho que tem umas 10 ou 15 edições atrás, a gente trouxe o Kaito, que é da Chili Beans, lá ele produz lá, né? Pra quem não sabe, a Chili Beans é 100% produzida na China, ele só importa pra cá. E ele tinha dado uns relatos parecidos, assim, que realmente ele falou, poxa, a capacidade de produção deles é muito grande, muito veloz, e a própria cidade do que a fábrica deles fica, ele falou, poxa, há X anos atrás quase não tinha fábrica, hoje em dia tem fábrica pra caramba. Você chegou a ir pra lá? O quanto surpreendente foi isso? Vocês têm acompanhado de perto? O que mais tem surpreendido vocês com esse projeto da China? Não, Bom, algumas coisas. A nossa fábrica fica em Rugal, que é mais ou menos 2h30 noroeste de Xangai. E para quem foi a Xangai até 10 anos atrás, era mais ou menos uma cortina de fumaça, literalmente, né? E hoje, 80% dos veículos leves são elétricos, né? Então, e é uma atmosfera limpa. Então, isso também me surpreendeu nesse período de uma só década, de um exemplo do que não deve se pensar do ponto de vista ambiental, né, para ser um role model, né? Então, tudo é possível, desde que tenha foco, tenha recurso, tenha continuidade, né, numa determinação, numa política que não fique mudando a cada 4 anos, né? Não estou defendendo um regime totalitário, mas nesse aspecto de ok, vamos fazer isso e vamos executar, não sai 1 milímetro. Então, nesse aspecto, talvez se explique também o tema da velocidade que eles têm para a execução de projetos. É foco e não sai 1 milímetro do que está planejado. Outra coisa que chama bastante atenção é, mesmo num ano bastante conturbado internacionalmente, a China cresceu 5%. E a base, o baseline desses 5% só cresce ano após ano. Então, é uma economia que tem muita resiliência, né? Apesar de toda a geopolítica conturbada que nós tivemos e continuamos tendo nesse momento. Me chamou bastante a atenção que a Scania tem uma cultura muito forte que nós internamente chamamos de Scania Way, né? Então, nós temos um modelo de pensamento, nós temos valores fundamentais que estão intrínsecos e utilizados em todas as nossas decisões, em todas as nossas decisões de investimento, execução e etc. Então, é uma cultura muito forte. E ela nasceu no Oriente, porque a gente não tem nenhuma vergonha de dizer que nós aprendemos isso com a Toyota, nos anos 80, e aperfeiçoamos ou adaptamos melhor ao mundo ocidental, né? E agora essa cultura tem uma aceitação enorme também na China, né? Porque tem respeito pelo indivíduo, tem teamworking, não é só trabalhar. O chinês ele gosta de trabalhar bastante porque ele gosta de remuneração. Então, ele gosta de hora extra e não tem discussão. Mas trabalhando em cima também de respeito ao indivíduo, trabalhando em cima de responsabilidade, trabalhando com subprincípios de segurança, né, que na realidade, você transforma uma fábrica numa empresa humana, né? Então, esses valores que a Scania está trazendo para o Oriente tem tido uma aceitação bastante grande. O turnover na China é muito alto, mas na Scania não tem sido. O pessoal entra e gosta e fica. Então, claro que a gente tem que sempre acertar os níveis de remuneração, mas o que me chama a atenção é o entendimento, a flexibilidade, o jogo de cintura, que nós estamos acostumados no Brasil, mas que o chinês tem também. E aí o testemunho que eu tenho de inúmeros profissionais que foram viver lá, residir, ou cumprir parte de projetos, que é mais de 300 pessoas trabalharam no apoio a esse projeto aqui do Brasil, é que a China se parece muito com o Brasil nesse sentido, né? Que eu costumo dizer para os meus colegas suecos
que o Brasil, assim, ou a Scania no Brasil tem indicadores de performance iguais ou superiores que a Europa? E eu sempre falo, porque você dá uma missão para um brasileiro, missão dada é missão cumprida, e eu odeio falhar. O brasileiro não quer falhar. Então, isso se demonstra também na China. Eu posso ficar discorrendo por horas, porque é fascinante como país, intrigante, porque nós não temos o domínio da língua, então, para você fazer um juízo de valor, eu acho que você tem que viver e falar a língua, não fazer negócio ou querer conhecer um país através de intérpretes, né? Mas é um trem que já partiu há muito tempo, que vai ser avassalador, vai mostrar sua força e pujança no mundo. E a decisão da Scania, ao invés de batalhar, vamos lá no campo de batalha, vamos aprender com eles, vamos ensinar, vamos trabalhar junto, nossa cultura, junto com valores que são intrínsecos da cultura chinesa. Perfeito. E agora falando no vetor contrário, né? A gente estava falando de vocês indo para a China, né? Olhando até para a competição, né? Que é algo que você falou, acho que boa parte dos executivos que passam aqui sempre falam alguma coisa sobre competição com a China. Hoje, na média, vocês têm alguns players, né? De chineses que estão no mercado. Acho que tem a Sinotruk, tem algumas outras marcas que são grandes, que estão de veículos, de caminhões, de pesados aí que estão no mercado. E você tinha falado um pouco de regras aqui no Brasil. Você considera que hoje a concorrência no Brasil tem regras justas, existe competição desleal e, em linha também com o que você falou, né? Existe essa sobrecapacidade da indústria lá que joga muito veículo para a gente, para o resto da América Latina? Não, isso a gente já percebe para veículos de passeio, né? A sobrecapacidade da indústria chinesa é notória. Como eu descrevi anteriormente, até para a gente, ninguém pergunta se a gente vai vender ou não. Nós temos uma obrigatoriedade de produção. Então, esse é o driver, né, para desenvolver a indústria e depois o resto é consequência. Com os distúrbios geopolíticos e com as barreiras alfandegárias, tanto na Europa como nos Estados Unidos, os chineses estão procurando outros caminhos, né? E temos percebido isso, inclusive, no Brasil, e, sobretudo, nos países andinos, né, da América Latina, da América do Sul. Acho que as regras são boas, às vezes tem algumas exceções para dar massa crítica à introdução de novas tecnologias, mas, ao final do dia, se você não desenvolver uma cadeia de valor aqui, é outra regra. Me chama a atenção o chinês querer vir, mas para se adotar a nossa regra, vai ter que criar um supply chain, vai ter que gerar postos de trabalho, vai ter que desenvolver tecnologia localmente. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia há mais de 68 anos. Para isso existem regras, mas regras também têm que ser cumpridas e nós esperamos que os órgãos fiscalizadores também tenham a oportunidade de fazer com que a regra que nós cumprimos fielmente seja cumprida também pelos newcomers. E isso acontecendo, pode vir à vontade. Nós vamos sempre ter o nosso nicho e nosso espaço. Perfeito. Para a gente fechar o tópico China, além disso, a gente teve, acho que junho, julho do ano passado, teve aquele acordo com o Brasil e China de ferrovias, né? Aquela coisa toda dos chineses rasgarem o Brasil com ferrovias. Isso preocupa o setor de vocês em termos de demanda, por ser um país que agora eventualmente vai ter uma malha ferroviária maior? Não. Nós entendemos que o multimodal é sempre importante. Eu acho que não faz sentido um caminhão vindo dos rincões do Mato Grosso do Sul trazendo soja para Paranaguá ou para Santos. Não faz sentido, né? O advento de uma linha férrea é muito mais para commodities e não para valores de alto valor agregado, né? Onde a velocidade é importante. E outras, eu costumo dizer que na ponta de cada ferrovia, tanto na saída como na chegada, sempre vai ter um caminhão. Então, a multimodalidade é saudável e faz com que
cada tipo de transporte, seja rodoviário, seja aéreo, seja marítimo, seja cabotagem, é ganhar em eficiência, para que o end-to-end perspective seja eficiente. Então, a gente fala muito de custo Brasil, essa é uma maneira de transformar um dos gargalos que existem, né? Que é uma possibilidade de um transporte de longa distância para bens de baixo valor agregado. Então, tem esse espaço aí para a ferrovia. Acho que vem em boa hora. Não vejo isso como algo disruptor, né? Como eu disse, tem 36 modalidades de transporte que eu posso continuar explorando e ganhando em eficiência. Um deles, que é rodoviário longa distância, uma parte será provida pela ferrovia. Perfeito. Para a gente tocar de tema, já a gente se encaminha aqui para os momentos finais das perguntas rápidas. Antes disso, a Scania sueca, né? Você teve uma experiência por lá, que é acho que a gente já teve vários executivos aqui que passaram por várias geografias, mas acho que você é o primeiro que passou por lá especificamente. Acho que lá, além de ter essa coisa de ser país de primeiro mundo, tem aquela cultura, pelo menos aquela visão que às vezes a gente tem dos países escandinavos, que são de, poxa, de primeiríssimo mundo por conta dos índices, né? Realmente, por lá, os países daquela região têm um ambiente muito diferente da gente daqui. Como que é viver nesses países do welfare state, né? A cultura lá é muito diferente. Bastante diferente. A Suécia, bom, primeiro, eu sou fã, admirador de como eles conseguem encontrar o equilíbrio que promove saúde mental e etc., né? Um equilíbrio entre o trabalho, família, lazer, sem deixar de ser uma força laboral ou de criação de tecnologia, força intelectual extraordinária, entregam, né? Com relação ao modelo de governança mais socialista, tudo funciona. Você precisa de saúde, tem, transporte tem, infraestrutura está lá, mas bem da verdade, é sempre importante lembrar que um cidadão sueco mediano, ele recolhe 50% da sua receita em impostos. Os impostos são bem mais altos. Mas aí ele não tem que também prover nada adicional em termos de segurança, em termos de saúde. Basicamente, o líquido que fica para ele é para o seu welfare familiar, lazer, turismo, que vale. O que o Estado entrega funciona. O direito do cidadão super preservado, o respeito mútuo entre as pessoas também é algo que é admirável. É uma sociedade que deu certo, né? Tem seus desafios, seus problemas, tem. Foi um país que teve portas abertas para exilados políticos de vários países. E essas novas nacionalidades estão integradas na sociedade, mas é um país que sempre me gerou admiração. Existe uma democracia genuína, ora mais para a direita, ora mais para a esquerda, mas aqueles fundamentos, aqueles pilares que fazem com que a sociedade funcione de uma maneira perene ao longo do tempo e se desenvolva e continue sendo resiliente, isso não muda, mesmo se tiver um governo de direita ou de esquerda. Pode haver um viés mais de uma coisa ou de outra. Então, existe muita previsibilidade, existe resiliência e existe, sobretudo, respeito e os direitos e valores cíveis são preservados. Perfeito. E sobre essa coisa, você já falou um pouco disso na sua resposta, essa coisa do welfare state, a gente tem aquela cultura muito de, às vezes, olhar para os Estados Unidos por ser um ambiente de negócios que cria muitos negócios, é um ambiente muito competitivo, né? Meio que o berço do capitalismo moderno, como a gente conhece, e tem uma cultura muito workaholic e tudo mais. Por lá, por ter essa cultura de welfare state, é um lugar, não só na Suécia, mas nos outros países, que consegue criar um ambiente competitivo, as empresas que nascem lá têm incentivos, consegue ser um ambiente propício para novos e bons negócios? Acredito que sim. Todos os países da Escandinávia são
são berços de inovação, né? Claro, os governos, além de uma academia fortíssima no desenvolvimento de novas tecnologias, cria possibilidades aí para startups e tal, e apoio, etc. Então, não é porque existe o apoio do welfare state que não é um país produtivo, inovador, inquieto, né? Desafiador, sempre desafiando que nós chamamos de situação normal. Isso faz parte dos valores da Scania, que é um valor do país também. Atingir uma situação normal e sempre desafiá-la, né? Não é por conta de ser um país de visão socialista que isso seja visto como um freio de mão. É um país que mais cria patentes, né? Cria também produção musical. Para quem não sabe, a Suécia é o terceiro maior produtor de produção musical, só perdendo para UK e para os Estados Unidos. Então, existe muita criação artística, tecnológica, científica, acadêmica. Um país bastante ordenado para o desenvolvimento intelectual. Então, por si, e com regras bem definidas e respeito vigente na sociedade como um todo. Perfeito. E de maneira resumida, o que mais te chamou a atenção dentro e fora do mundo dos negócios quando você foi para lá? Uma das coisas que mais chama a atenção é que nós estamos acostumados um pouco a estruturas organizacionais onde vale o cargo, né? Uhum. Hierárquicas. Lá é mais horizontal. E lá você pode ser o CEO, pode ser qualquer um tem o direito e vai exercer esse direito de questionar o que você está falando ou deixando de falar. Então isso cria às vezes discussões mais alongadas para se tomar uma decisão, mas uma vez tomada a decisão não tem ninguém jogando contra, entendeu? Mas no mundo dos negócios, a gente sabe muitas vezes que uma decisão é tomada, em algum momento a decisão tem que ser tomada, mas que pode haver correntes que participaram do processo decisório que não concordam com aquela decisão e, no mínimo, não vou dizer que vai jogar contra, mas não vai jogar tão motivado, né? E lá na Suécia eles alongam esse tempo de discussão até encontrar o consenso. Quando existe o consenso, a decisão é tomada e aí a execução é feita de uma maneira rápida, robusta e eficiente. Essa é a principal diferença. Não tem hierarquia para as discussões. Claro, tem a liderança e tem os liderados, mas quando existe uma discussão, não existe pommes frites, não existe hierarquia. Existe uma discussão aberta para que a solução ou a decisão a ser tomada seja plenamente discutida e consensuada. Isso eles fazem como ninguém. Perfeito. Para a gente ir para os momentos finais, então, são perguntas mais curtas. É o nosso momento Marília Gabriela aqui. Perguntas para você responder em uma linha. A primeira delas, se você não fosse CEO executivo aí da Scania, do seu ramo, o que você seria? Que outra profissão você teria? Empreendedor. Eu ainda pretendo ser um empreendedor no futuro. Mas eu costumo dizer, de uma maneira mais leve, entrei nessa e estou há 42 anos como escravo corporativo, mas eu tenho profunda admiração de empreendedorismo, né? Qualquer que seja o negócio, vejo isso até no mundo Scania, né? A rede de concessionários, uma boa parte dela é independente. Então, ok, existe um modelo de negócio, mas é o empreendedor, é o seu capital, está sempre sob risco. Isso é algo que me gera muita admiração. E eu procuro agir no mundo dos negócios, não dizendo que o dinheiro é da Scania, é como se fosse meu também. Então, os negócios têm que ter começo, meio e fim, tem que ter boa execução, tem que ter um business case projetado no início.
Mas eu nunca tive essa oportunidade, por estar sempre militando no meio corporativo. Mas tento ter essa visão empreendedora dentro do mundo corporativo. Perfeito. Uma palavra que define a Scania hoje? Respeito. Hoje, um conselho que você daria para um jovem que está entrando no mundo corporativo, especialmente alguém que vai seguir uma carreira parecida com a sua? Atitude e ser inquieto e questionador. Hoje, como é que é a sua rotina de executivo? Que hora você costuma chegar e sair do escritório? Você viaja muito? Como é que você gosta de fazer fora do escritório também? Sim. Bom, há anos eu adotei horário flexível, né? Eu começo bem cedo e termino bem tarde. Brincadeiras à parte, eu acho que eu tenho um bom balanço entre trabalho, embora seja em muitas horas. Tenho, afortunadamente, uma boa estrutura familiar, então é prazeroso estar com minha família, tanto o Inner Circle como a expandida. Sou um jogador amador de futebol há 52 anos e todo sábado de manhã já sabem onde me encontrar. E para poder perpetuar essa longa carreira como esportista, eu preciso fazer preparação durante a semana também. Então, nunca gostei, mas eu frequento a academia para poder praticar os esportes que eu gosto, que é o futebol e é o tênis, como individual. Nem jogo duplas, só individual. Perfeito. Uma paixão fora do trabalho? O esporte. Um executivo ou um empresário que você admira ou tem como referência? Pode citar mais de um também para não ser injusto. São vários, mas um em especial foi um dos CEOs da Scania, que hoje não está na Scania. Está desenvolvendo uma jornada de descarbonização de outra indústria dura de abater no aspecto de emissão de carbono, que é o senhor Henrik Henriksson, que é o CEO da Stegra, primeira siderúrgica mundial verde, que começa agora a produção na Europa. Perfeito. Um livro que te marcou, um livro de cabeceira, algo que tenha te ensinado algo sobre o mundo dos negócios ou que você considere muito para outras questões, eventualmente pessoais, né? Eu não sou um grande afeito de ler especificamente um livro de negócios, mas eu sou um devorador de tudo que chega a meu alcance, né? E mais recentemente é muito interessante como a gente pode acelerar nosso continuous learning com AI, né? Então eu sou, qualquer momento livre que eu tenha ou que eu esteja no trânsito, alguma coisa, eu busco o ChatGPT e outras como ferramentas de aprendizado. Perfeito. Para a gente fechar, qual que foi o seu melhor e o seu pior dia como CEO da Scania? Essa sempre é a mais difícil. Acho que não precisa ser um dia em específico, pode ser um dia também, mas pode ser um momento também, uma fase, algo assim. Sim. Bom, começa que é uma jornada meio extensa, né? Agora em maio eu vou celebrar 9 anos nessa posição. Então, posso dizer que vivi um ciclo completo de negócios, né? De altos e baixos. Mas eu acredito que não é um dia, mas na jornada eu fico muito feliz que nesses 9 anos nós continuamos com investimentos, com muitas atividades, sendo parte integrante e produzindo no Brasil o mesmo produto que é produzido na Europa. E isso não é fácil. Em todos os ciclos de negócio, nós tivemos que, lógico, escrutinar cada um dos investimentos e aí toda a volatilidade do país gera questionamento e etc. Mas temos uma planta state of the art, nós temos o portfólio de produtos primeiro mundo. Então isso para mim na jornada é o que mais trouxe satisfação, que eu não deixei isso desgarrar, né? E o pior dia, todo dia tem coisas ruins e coisas boas, mas acho que o pior dia é quando a gente tem alguma
Tivemos o ano passado uma chuva fortíssima que por pouco não tirou a resiliência do nosso processo produtivo. Foram 80 milímetros em 14 minutos, então choveu tudo dentro e tal. Mas de uma história ruim, sempre tem uma história boa. 18 horas depois a gente já estava produzindo. Com um engajamento das pessoas que ultimamente para mim fazem toda a diferença. E eu muito me orgulho desse engajamento, dessa energia, do que nós já aprendemos a chamar de família Scania. Vou te dar um pequeno exemplo. Hoje de manhã, antes de vir para cá, nós retomamos a produção, depois de um período que a gente interrompe para fazer, nesse caso, 127 projetos de execução de projetos de manutenção industrial, para poder trabalhar o resto do ano. E nós reunimos quase 4.000 colaboradores para fazer uma mensagem sobre segurança. E ninguém vai produzir nada. Hoje de manhã a conversa é só em cima de segurança. O pessoal relaxa nas férias. Justamente tem que voltar atento, Pare e pense antes de qualquer atividade, porque uma atividade industrial potencialmente pode gerar risco a um indivíduo. Então, muito feliz em que a Scania tem essa visão people-centric, tem essa visão de cuidado. Temos na nossa fábrica de São Bernardo o melhor indicador de segurança no mundo Scania, posso dizer até no mundo Volkswagen. Então, desafios, mas muitos momentos prazerosos. Vou ter saudade o dia que eu não tiver que participar desse dia a dia. Mas muito prazeroso ter tido a oportunidade, continuar tendo a oportunidade. Ninguém me mandou embora ainda, no mundo Scania. E um aprendizado contínuo e diário, sobretudo como lidar com pessoas e com times, que ultimamente fazem a diferença. Tecnologia todo mundo pode ter acesso, copiar, mas o que faz a diferença é o elemento humano, e eu entendo que eu estou no lugar certo, no momento certo. Perfeito, Christopher. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? É um prazer enorme também ter a oportunidade de compartilhar algum conhecimento com o público ouvinte da Isto é Dinheiro. Perfeito, muito obrigado. Justamente, muito obrigado você também que nos acompanha aqui do Dinheiro Entrevista, da Isto é Dinheiro. Lembrando para você não esquecer de engajar, isso é muito importante pra gente, então deixa o seu like aí, compartilha com aquele seu amigo que gostaria de escutar esse episódio ou de assistir. Não esquece de comentar também, deixar alguma sugestão, algum feedback, algum executivo que você gostaria de ver aqui, deixa aí nos comentários que a gente sempre tá de olho. Lembrando que a sua opinião é a mais relevante, isso ajuda aí o nosso trabalho e ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. E a gente também não tá só no YouTube, então se você jogar lá Dinheiro Entrevista ou Isto é Dinheiro no Spotify, nas plataformas de streaming de áudio, você também consegue encontrar todas as edições do programa, tanto em vídeo quanto em áudio, que a gente sobe o arquivo completo por lá. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.